Pessoal, aqui é o irmão Gleitos novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Versículo 3. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Versículo 4. E Saul convocou ao povo, e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Versículo 5. Chegando, pois, a Saul a cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Versículo 6. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram ao Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Versículo 7. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilã até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Versículo 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus manda Samuel repreender a Saul. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Versículo 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de vacas que ouço? Versículo 15. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: Fala. Versículo 17. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Versículo 19. Porque, pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos
a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei quanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Versículo 27. E virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Versículo 28. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. Eu tenho dado a teu próximo, melhor que tu. Versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Versículo 30. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Versículo 31. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata Agag. Versículo 32. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade já passou a amargura da morte. Versículo 33. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfiou as mulheres, assim ficará desfiada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Versículo 34. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, e Gibeá de Saul. Versículo 35. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe o like, se inscreva, deixe seu comentário. A palavra do Senhor novamente nos vem dizendo para nós, a qual a história aqui fala sobre Samuel e Saul, a qual Samuel deu um recado de Deus para Saul, para estar destruindo os amalequitas, não poupando ninguém, desde o rei até as suas mulheres, até as suas crianças, né, de mama, os seus animais, tudo que faz parte dos amalequitas. Mas Saul ouviu a voz do povo e poupou o rei, poupou alguns animais. E isso desagradou a Deus, porque Deus deu uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, temos que obedecer, porque o Senhor é que manda. O Senhor, ele quer obediência e não sacrifício. Como diz a palavra do Senhor, melhor é obedecer do que sacrificar. E por ele não ter feito o que Deus mandou, a palavra do Senhor também nos diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando o Senhor fala conosco e quer que nós obedeça a palavra dele, temos que obedecer, temos que procurar fazer o de melhor para o Senhor.
Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.